Mas a gente está falando aqui de Congresso, os senadores estão tentando driblar o presidente da Casa do Senado, Davi Alcolumbre, e usar CPIs paralelas para investigar o caso Master. Apesar de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicar que não deve abrir comissão sobre o Master, senadores têm tentado uma alternativa, ou várias, que são CPIs já abertas. O Vorcaro, dono do Master, seria ouvido no Senado em dias seguidos na mesma semana, duas comissões diferentes, né? Os depoimentos estavam marcados para hoje e amanhã na CPI mista do INSS e na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele decidiu, autorizado pelo André Mendonça, não comparecer à CPI. Amanhã tem algumas possibilidades, né? Ele até sugeriu videoconferência, a Mônica Bergamo traz essa apuração, sugeriu depor por vídeo em São Paulo ou então numa nova data. Está marcado para amanhã. Ele disse aos parlamentares que o prazo é curto demais para toda a logística necessária para o deslocamento. Ele não pode usar o jatinho particular dele e ele usa a tornozeleira, não pode sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial. Por isso, sugeriu datas alternativas que tornariam possível esse depoimento ou então o adiamento para o fim dessa semana, ou início da próxima. Nas conversas, Vorcaro, segundo a Mônica Bergamo, reafirmou que pretende depor e que, caso os senadores entendam que nenhuma das possibilidades apresentadas é viável, pretende viajar amanhã a Brasília para se apresentar lá na CAI. Carla, qual que é a expectativa para esse depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Então, Diego, primeiro a grande expectativa vai ou não vai, né? Eu acho que a gente vai estar lá, a reportagem vai estar lá. Eu acho que essa é a grande expectativa porque é muito importante tudo que o Vorcaro vai falar, né? A gente fala que Brasília ficou, digamos, tensa, apreensiva com o que virá dos celulares do Vorcaro, né? Essas relações e festas, enfim, há muita fofoca de bastidor, mas também há aí muitas relações que o Vorcaro desenvolveu ao longo desses anos com a classe política que ele pode vir a expor. Então, caso ele vá presencialmente, isso tem um peso com certeza maior, né? Porque a gente vai ver ele dentro do Congresso, eventualmente, com esses personagens que podem ser expostos, né, cara a cara. Caso ele consiga a videoconferência, eu acho que dá uma diminuída, aí a gente tem que ver se vai ser transmitido ou não, né? Eu acho que tudo isso fica nessa questão da transparência, do acesso, mas como são comissões, né, enfim, a gente tem, a princípio, elas são transmitidas. E eu acho que tem que ver acho que essa grande questão que a gente tem aí é o quão disposto ele está a falar, né? Muito se fala, olha, o celular dele fala por si só e isso vai aparecer nas investigações. Mas ele está disposto a realmente falar, sentar na frente de pessoas que ele teve relação, que ele tenha, às vezes, até amizade, né? E colocar ali, olha, se eu errei, você errou também, vamos supor. A gente não sabe o quão disposto ele vai estar. E eu acho que essa é a grande pergunta, porque se ele for a Brasília, eventualmente, disposto a falar de todas essas relações políticas, de todos esses favorecimentos, né? O Saca lembrou do governador Ibanez. Eu queria até destacar uma matéria que a gente deu esse final de semana importante. O Banco de Brasília está tentando, o governo de Brasília está tentando vender imóveis, né, para poder pagar esse rombo, ou seja, é a população mesmo que está pagando, né, esses desvios. Então, assim, a gente tem que ver o quanto que o Vorcaro vai estar disposto a entregar essas relações todas, né? Eu não sei, nesse momento agora, se eu tivesse que apostar amanhã, eu acho que ele vai acabar, como o André Mendonça, né, também colocou que ele não é obrigado, eu acho que ele está colocando aí esses pontos de dificuldade. Acho que talvez não seja o momento dele falar ainda, mas vamos aguardar, a gente vai estar esperando. Eu acho que é muito isso, né, sentir o humor, né, do Vorcaro agora nesse momento é fundamental para a gente ver aonde que isso pode ainda se desdobrar, porque eu repito, e a Dani estava comigo recentemente em Brasília em alguns cafés que a gente foi, se a gente pergunta para as autoridades de Brasília aonde essa história vai parar, ninguém tem essa resposta, Diego. É algo assim realmente que a gente não consegue enxergar ainda esse fim. E se a gente conseguir tirar do Vorcaro esses depoimentos públicos, aí eu acho que vai ter muito desdobramento depois deles, né? Será que ele vai, Dani? Eu acho que sim.
essa conversa do Vorcaro na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Para quem está em casa entender um pouco, o senador Renan Calheiros criou, dentro da comissão que ele preside, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, uma mini comissão chamada Comissão de Fiscalização, uma comissão especial que trata especificamente do caso Master, porque a CAI fiscaliza, ou tem como uma de suas prerrogativas, né, assim como todo o Congresso Nacional, fiscalizar assuntos que afetem a União. E no caso do Banco Master, 40 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito foram utilizados aí para poder tapar o rombo deixado pela quebra do banco, pelas pessoas que investiram, acreditaram ali na proposta milagrosa, né, de rendimentos milagrosos de Daniel Vorcaro. Dito isso, a negociação feita pelo senador Renan Calheiros foi diferente da negociação tocada pela CPI do INSS, tá? Ali não houve, né, negociação, era uma ideia, é uma CPI que funciona, é uma CPMI, né, uma comissão mista, que funciona meio na lógica do tiro da porrada e da bomba e do salve-se quem puder, porque como o esquema do INSS, de fraude do INSS, é um esquema que atravessou pelo menos 4 governos, né, Dilma, Temer, Bolsonaro, e estourou no governo Lula, fica cada um querendo empurrar uma fatura maior para o outro lado, né? É uma CPMI que tem muito ruído interno. Então, ali o ambiente era claramente conflagrado. O Master tem sim problemas de empréstimo consignado, mas está longe de ser a principal frente de fraude do Banco Master, né? Então, ali entendeu-se que não era o ambiente. Mas a negociação com o senador Renan Calheiros, ela foi diferente. Renan Calheiros falou com os advogados do Vorcaro, foi ao Supremo Tribunal Federal, falou com o Dias Toffoli, foi ao Supremo Tribunal Federal, falou com o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, explicando o que havia ali. Provavelmente fez agora também uma conversa com o André Mendonça. E neste momento, o Vorcaro ainda não formalizou nenhum tipo de... Eu estava até aqui agora acionando de novo a fonte, para saber se houve algum tipo de novidade. Tem um áudio aqui para ouvir, já conto para vocês. Mas até o início da tarde, o Vorcaro ainda não tinha formalizado o caminho que ia adotar, mas o simples fato dele se dispor a falar por videoconferência já dá uma alternativa bastante viável para que essa comissão de fiscalização possa fazer os trabalhos. E veja que o que a Mônica está contando, né? Ele oferece a videoconferência, oferece uma nova data e diz que se nada funcionar, ele vai para Brasília, de qualquer jeito. Então, a disposição que ele vem demonstrando é a de falar. Por quê? A grande questão é a seguinte: o Daniel Vorcaro tinha amplas ligações e ele se tornou uma figura muito tóxica. Algum lado ele precisa ter, algum tipo de esteio ele precisa ter. Então, ele politicamente, né, nesse momento, ele não pode ficar sem pai nem mãe. Até porque foi uma pessoa que estruturou ali a sua vida em Brasília exatamente fazendo gestos, né, aí ao poder em seus vários estamentos. O cálculo que se faz nesse momento eu preciso direcionar aqui o holofote para onde eu acho que a coisa pode pegar mais ou que ela pode ser mais produtiva. É isso que está buscando o Daniel Vorcaro, segundo as fontes com as quais eu assinei. Então, assim, Diego, neste momento, tendo a achar que, de alguma forma, vai ser viabilizado esse depoimento. Se não hoje, até o fim da semana.